Meu computador resolveu examinar o disco logo na hora de entrar na aula, né? Mas tudo bem, resolvido. Pessoal, nossa aula, como eu disse, será sobre processos organizacionais, ETI, internet. Vamos seguir aqui um resuminho aqui sobre tudo que a gente está falando. Vamos só falar um pouquinho sobre a introdução. Então, o processo organizacional, planejamento, organização, direção e controle de atividades da empresa no dia a dia, então, ou seja, ele organiza tudo o que envolve a empresa no seu dia a dia de trabalho, né? Então, os processos organizacionais são conjuntos de atividades que governam a forma como os recursos são usados para criar produtos e serviços. Necessidades de informação e tecnologia são itens interdependentes. Quando um processo organizacional é remodelado ou criado, podem surgir novas exigências de informação e, consequentemente, ser necessários novos investimentos em tecnologia. As organizações de sucesso investem em que o redesenho de processos oriente a aquisição de tecnologia da informação e não o inverso. Então, quando a gente está desenhando um processo de uma organização, ou quando a gente faz uma alteração de um processo, gente, é necessário investimento em TI, tá? Não é gasto, é investimento. Não é custo, é investimento, tá? Claro que é um custo que vai ser gerado lá numa planilha, mas a gente tem que pensar que é um investimento. Por exemplo, vamos expandir o nosso departamento de engenharia, porque está surgindo muito mais projeto, o pessoal está muito saturado lá, e a gente vai precisar expandir. Vamos colocar mais 3 pessoas lá dentro. Beleza, contratei as 3 pessoas. Mas e computador para essas 3 pessoas? E ponto de rede para essas 3 pessoas? E uma pasta para elas poderem utilizar e compartilhar documentos, é, espaço no servidor, conta de e-mail, usuário do sistema e N outras coisas. Então a gente tem que pensar em todo o contexto tecnológico da pessoa, até um ramal de telefone é importante. Todo o contexto tecnológico antes de contratar. Por quê? Você contrata um engenheiro lá de 5, 6 pau, 10 mil reais e você vai pagar ele, sendo que ele não tem computador, tá chegando, o ponto de rede dele não foi feito ainda, o computador não tá funcionando na internet, o cara não deixa tudo preparado. É um exemplo, né, gente? De algo que a gente tem que pensar na hora de investir e de mudar algum processo ou acrescentar um novo processo numa organização, né? Então a gente tem que sempre pensar na TI junto com esse processo e não um gasto, um custo que tem nesse meio de processo, né? É... Opa, foi muito rápido. Que a gente já viu. É... Engraçado que ele fala sobre o processo organizacional. É... E aí, gente, ele fala da TI como ferramenta do nosso dia a dia. Por quê? É com a TI que a gente consegue preparar, coletar, transmitir, recepcionar, recuperar, armazenar, acessar, apresentar, transformar uma informação, gerenciar um texto, um gráfico, fazer uma chamada de voz, de vídeo, né, mandar uma imagem, mexer num site, por exemplo, e tudo isso dentro de uma empresa, dentro de uma organização, né? E aí ele fala aí que uma empresa de TI que trata TI como despesa. Lembra que eu falei para vocês? TI não é despesa, é um investimento, né? Faz parte da organização. Então, a TI fala, o gerente de TI tem dificuldade de acesso aos processos de decisão da empresa. Os projetos são sempre discutidos com base nos custos envolvidos e as decisões de financiamento estendem-se por longo prazo. O orçamento de TI está sempre sujeito a cortes e paralisações. Então, a gente entende que uma empresa ela fala que TI é uma despesa quando esses 3 tipos de situações acontecem, né? Quando a TI é a primeira a cortar. Ah, gente, ó, vamos precisar fazer cortes. Não, corta a TI. Corta os técnicos, corta a empresa de TI lá, tá recebendo muito por mês. Vamos cortar esse valor, vamos reduzir os processos,
Vamos cortar um sistema de tomada de decisão, vamos vender máquinas, vender monitores, vender computadores, vender servidores que a gente não esteja utilizando, né? E as pessoas às vezes não pensam em outras coisas, como por exemplo, redução de custos aí, gente, de empresa. Fora TI, o que a gente consegue trabalhar? Alguém tem alguma ideia de redução? Energia conta como parte de TI? Não, fora TI, mas você falou o que eu estava na minha cabeça também. Energia, né? Aquele negócio do apague a luz ao sair, você ter computadores mais novos, você consegue economizar energia também. Tem a ver com TI, né? Que mais de energia também pode ser? Na empresa da minha namorada, por exemplo, eles desligam todos os computadores às 10 horas. Independente se tem alguém trabalhando ou não. É regra. 10 horas desliga o computador. Para quê? Para poder economizar energia até o outro dia, às 7 da manhã, quando todos são ligados. É uma forma de economizar. Água também, né? Economizar. E existem vários cortes, né? Que a gente pode fazer numa empresa que não precisam ser de TI. Não estou falando que não existem cortes de TI. Claro que a gente tem que pensar nisso também, né? O gerente de TI tem dificuldade de acesso aos processos de decisão. Então, TI, gente, tem que estar sempre alinhada com as decisões da empresa, com as coisas que vão surgir, com as coisas que vão crescer na empresa, né? Por quê? Porque TI é o que eu falei. Você vai contratar um cara, você precisa de TI. Vai contratar um departamento inteiro, você precisa de TI, né? Até se você quiser criar uma nova pasta de rede para ISO, por exemplo, você precisa de TI, né? E os processos são sempre discutidos com base nos custos envolvidos e as decisões de financiamento estendem-se por longo tempo. Eu falo muito isso para os meus clientes, né? Você vai fechar um projeto, você já coloca, por exemplo, vou fechar um projeto, vou precisar contratar um cara novo. Você já coloca o computador que esse cara vai usar. Você já coloca o tipo de mão de obra ou produto de TI que esse cara vai precisar usar, um sistema, uma licença de 50 mil reais, o projeto custa 1 milhão, cobra 1 milhão e 50, porque você sabe que você vai precisar colocar uma licença de software para esse cara trabalhar. Dessa forma, a gente consegue colocar TI como um custo dentro de um projeto e não pensar que é algo secundário, né? Como, por exemplo, a gasolina do carro. Ninguém coloca a gasolina do carro no escopo do projeto. Mas a gente coloca frete, a gente coloca logística, né? E assim vai. Então, um exemplo. Então, ele fala aí que a TI é tratada como recurso operacional e não estratégico, e não um ativo estratégico. Então, a gente tem que pensar que a TI faz parte da estratégia da empresa, né? Então, existem as grandes empresas, tem o CEO, o CIO, o CTO, né? Ele fala aí do CIO, Chief Information Officer, né? E também tem os CTOs, Chief Technology Officer. Tem que estar muito bem alinhado com a estratégia da empresa. A TI, gente, é muito importante hoje em dia. Não tem como a gente não pensar que ela não seja. E ele fala um pouquinho sobre a organização da empresa, para a gente poder fazer uma mudança, né, nessa organização. E aí ele mostra alguns passos, né, que devem ser tomados para poder se fazer essa mudança organizacional. Passo 1, desenvolver uma revisão dos requerimentos para transformação de TI. Gente, de verdade, isso daí não é realmente uma forma, entre aspas, correta de se colocar. Eu acho que eu nem vou passar isso daí para vocês, porque existem profissionais treinados nesse trabalho de organização, de você acertar uma empresa com relação a TI, com relação a suporte, com relação a sistemas, chamado ITIL, tá? Basicamente, o que esses profissionais fazem? Eles analisam todo o processo da empresa e veem o que está sendo errado, principalmente com relação à parte tecnológica, e o que deve ser melhorado. Quem tiver mais interesse pode
pode procurar por ITIL ou por gestão de projeto, né? Trabalha muito mais do que essa fase aí que ele está falando de mudança organizacional. Mas basicamente o que a gente tem que entender, gente? TI não é custo, TI não é prejuízo, TI é investimento, TI faz parte do nosso projeto. Vamos criar um novo projeto numa empresa? Não esqueça de colocar a TI. Não esqueça que a TI faz parte dessa estrutura, dessa estratégia, tá bom? Ele fala alguns passos aí, construir um plano para transformar a organização de TI, definir o modelo organizacional e o plano de alinhamento, modelar a atual função do gerenciamento de informações. Então, ele vai gerir todas as informações, ver como deve ser organizada. ISO também, quem está relacionado a ISO aí em qualidade, também trabalha muito com essa questão da organização e gerenciamento das informações. Não é todo mundo que deve ver as informações de RH, não é todo mundo que deve ver as informações de financeiro, né? E nem de custos, né? De vendas, comercial. Cada um tem o seu departamento e deve ter os seus acessos corretos. Existe uma lei aí, alguém sabe o nome dela, que trata sobre o gerenciamento de dados das empresas? E nova, não? Chama LGPD. É a Lei Geral de Proteção de Dados. É uma coisa muito nova, foi aprovada recentemente e recomendo vocês darem uma boa lida, porque é assunto para todo o departamento, gente, desde RH, logística, até o departamento de TI. Tá? Então, vocês que estão focando aí na administração têm que estar cientes dela. Tá? Claro que vão ter professores que vão falar sobre, né? É que como eu estou mais direcionado, como a LGPD também é muito relacionada à TI, é bom eu falar para vocês. E aí ele fala mais alguns passos aí, estabelecer propósitos e princípios, definir os processos, desenhar a nova estrutura, especificar o plano estratégico e definir a estratégia de transição. Isso tudo é ITIL, tá, gente? Mas não vamos focar nisso não, porque isso aí vocês não vão ter como uso no dia a dia. Vocês vão ter que estudar mais a fundo, né? Uma certificação. Não é uma página que vai mostrar para vocês exatamente o que vai acontecer. É bem mais chatinho, né? Isso daí. Bom, e aí ele fala um pouquinho da internet, gente. Definição e história. Fala para vocês onde ela surgiu, como ela surgiu, que ela nasceu lá na década de 70, 80. Antigamente, a gente só tinha internet lá nos Estados Unidos, né? E aí ela foi expandindo para o mundo inteiro. Alguém sabe como a internet chega lá na Europa, do Brasil? Como se comunica a internet do Brasil e a Europa, Brasil e África, Brasil e Ásia? Alguém imagina? Satélite? Também, mas principalmente por meio de uma fibra que passa pelo mar. É uma fibra uma bitola bem grossa, né, da fibra. Ela atravessa o mar todo. Quer ver? Vou mostrar para vocês. E isso, antes da internet existir, não tinha, né? Porque não tinha necessidade, né? Cabos submarinos da internet. Ó, gente, é um cabo, ó, tá vendo? É uma fibra ótica com vários filamentos, né? E eles passam aqui, ó. Olha entre os Estados Unidos e a Europa o tanto de cabo que passa. Deixa eu diminuir um pouquinho. Aqui, ó. O Brasil tem um monte de cabo que passa entre o Brasil, Estados Unidos, Brasil e toda a América Central e um monte de cabo que passa aqui entre Estados Unidos e Europa, né? Também tem um monte passando ali entre Estados Unidos e a Ásia, né? Principalmente a China, Japão, né? A Oceania. Todos esses cabos, gente, eles transportam informações daqui para lá, de lá para cá, né?
por meio da fibra ótica. É assim que a gente consegue acessar um domínio americano, por exemplo, o ebay.com, em segundos, né? Aqui a gente está num site, está em português, mas ele é um site americano, né? A Amazon, por exemplo, os servidores da Amazon estão nos Estados Unidos, né? E a gente consegue acessar ele em segundos, né? Por meio desses cabos aí. É muito alta velocidade, né? Então, a internet, gente, assim como muitas tecnologias, ela também surgiu ali pela necessidade da guerra, né? Anos 70, 80, se eu não me engano, foi Guerra Fria, né? E a partir de 90, ela se tornou algo mais pessoal, né? Ou seja, as pessoas tinham nas suas casas. Aqui no Brasil, vocês devem lembrar que todo mundo tinha aquela internet de escada, né? Que fazia um barulhinho, demorava 3 minutos para abrir um site. E era muito legal, né? Que a gente só podia usar de madrugada, tal. Quem tinha, né? Eu nem isso tive. Minha mãe só deixou eu ter internet quando já era banda larga. E aí teve um cara, um engenheiro inglês chamado Tim Berners-Lee, que desenvolveu o World Wide Web, né? O WWW, que possibilita para a gente poder acessar os sites hoje em dia, né? E hoje em dia a gente nem utiliza mais o www, né? Não sei vocês, mas na hora de entrar num site, nunca mais eu utilizei o www.google.com.br, né? Nunca uso. Eu venho aqui e já digito aqui, ó, uol.com.br. Pum, já foi, né? Então, isso já acabou o World Wide Web, né? Na verdade. Só que ele foi evoluído, né? É, e a gente, em 90, a gente começou a ter vários navegadores. A gente tinha o Internet Explorer, tinha o Netscape, surgiu o Safari, surgiu o Opera. E hoje todo mundo utiliza esse coloridinho aqui, né? Claro que tem os descolados que usam o Mozilla, né? Mas a maioria de nós utiliza o Google Chrome, né? E aí, gente, a internet ela foi surgindo devagarinho de escada. é, a gente foi começando a ter a banda larga, né? E hoje em dia a gente tem uma internet muito rápida, com uma resposta praticamente instantânea, né? Tanto nos nossos computadores quanto nos nossos celulares. A gente tem tinha o 3G, que já era rapidinho, aí foi para o 4G, muito rápido, né? E agora o 5G que a gente tem no celular, ele ainda não é o 5G oficial. O 5G mesmo, ele vai ter uma qualidade absurda de sinal, de internet e tudo mais, né? Vai chegar aí depois de um tal de leilão do 5G no Brasil, mas lá fora já existe, né? Na China, nos Estados Unidos, já tem o 5G trabalhando 100%, né? E é muito rápido, gente. E, e a internet, ela ajuda muito as nossas vidas, né? A gente consegue utilizar nossos sistemas, a gente consegue emitir nossas notas fiscais, fazer pesquisas, desenvolver lojas virtuais, trabalhar com e-business, tudo pela internet, né? A gente consegue informações de longe, a gente consegue informações de perto, tudo pela internet. Hoje em dia, pelo meu celular, gente, eu tenho, por exemplo, eu tenho uns 10 clientes aí que eu trabalho todos os meses, né? E eu tenho pelo meu celular todos os servidores deles. Então, se eu quiser acessar um, eu abro o aplicativo, abro o servidor. Já estou no servidor. O cara tá lá em Mauá. Eu tô aqui em Diadema. O cara tá lá em Mauá. Eu tô aqui mexendo no servidor dele. Pum, pum. Ó, testa aí, beleza? Foi. Acabou. Então eu não preciso ir para Mauá para mexer no servidor do cara. Eu, pelo meu próprio celular, eu consigo acessar o servidor, fazer o que ele precisa e já pedir para ele testar, né? Outro grande avanço da internet foi a comunicação, né? Pelo WhatsApp, a gente consegue falar com pessoas no mundo inteiro por voz, por vídeo, por áudio, por mensagens, manda imagem, documento, projetos, o que a gente quiser, né? Então, a internet foi uma grande contribuição para a nossa vida, né?
E hoje em dia, para tudo a gente precisa da internet, né? Não tem como, né? E aí, gente, ele fala um pouquinho de e-business, de e-commerce e e-business. Né? O que é o e-commerce? O que é o e-business? É a gente conseguir vender nossos produtos, a gente conseguir mostrar o nosso negócio, né, pela internet, né? E ele fala aí que existe uma diferença entre e-commerce e e-business, né? O e-business é uma negociação feita pela internet, mas que não envolve necessariamente uma transação comercial. Exemplificando, podemos citar um diretor do e-commerce e de um e-business. O primeiro atua na área de vendas e é responsável pelas relações comerciais da empresa na internet. O segundo não atua na área de vendas e é o responsável pelas negociações da empresa na internet. Então, gente, o e-business é, é uma negociação que a gente consegue fazer pela internet ali. A gente consegue, por exemplo, vamos exemplificar. Eu falo para o meu cliente, ó, eu vendo é, um carregador. Eu vendo um carregador. Aí ele fala, quanto que é o carregador? Aí eu falo, ó, R$ 50. Tá bom. Aí eu vou lá, entrego para o meu cliente o carregador, fisicamente, e ele me dá o dinheiro. Eu fiz uma negociação online, mas eu fiz a venda e o recebimento fisicamente, por exemplo, né? E o e-commerce, a gente não tem nem a interação, né? Quando a gente compra um produto no Mercado Livre, a gente não quer nem saber quem está vendendo para a gente. O que a gente quer é que chegue logo e que seja barato e que a gente possa parcelar no nosso cartão e que atenda a nossa necessidade, né? A gente vai lá, compra um produto e acabou, né? E existem tipos de comércio eletrônico, né? A gente consegue diferenciar alguns tipos, né? Principalmente com relação a PJ e PF, né? Então, gente, o B2B, que é business to business, é empresa para empresa. Então, muitas empresas estão comprando. Alguém conhece um portal B2B? Ou algum lugar que venda B2B pela internet? Eu já ouvi falar só. Já ouvi a palavra. Eu Não uso conhece? bastante no Shark Tank, Brasil. Shark Tank, isso é legal. Mas eu não sei o que significa. Basicamente é assim, gente. Eu sou uma empresa e quero comprar de uma empresa. E eu não quero comprar pelo mesmo preço que uma pessoa física. Eu quero comprar em quantidade. Eu quero comprar para me poder revender. É como Então, se fosse o fornecedor. exatamente. Então, na minha cadeia de serviço, de trabalho, funciona assim. Existe o fabricante. Vamos dar um exemplo aí, a TP-Link. Todo mundo sabe que é aquele roteadorzinho branquinho, que tem anteninha, né? Da TP-Link. Esse roteador, quem fabrica é a TP-Link, certo? Existe um distribuidor, por exemplo, a Officer. Officer é um distribuidor. Ele me vende esse roteador a preço de revenda, né? A um preço de distribuidor. E eu sou a revenda. Eu revendo para uma pessoa física. Então, o, o fabricante vende 1.000 peças, certo? Para a Officer. A Officer me vende 10 peças num preço bom. E eu revendo para o meu cliente físico uma peça por um preço mais salgadinho, é claro, se a gente for comparar todo esse caminho, né? Então, é uma empresa que vende para uma empresa, né? Quem está fazendo isso hoje? Calunga tem portal B2B, Fast Shop tem portal B2B, que eu conheço, tá, gente? AliExpress, alguém conhece essa empresa pequenininha? Existe um outro portal, né, que é o real, que é o Alibaba, que é um B2B, que é um local onde empresas compram de empresas, né, para poder revender, por exemplo. E o AliExpress é para consumidores, né? E então a gente consegue fazer essa revenda, né? E existe também, gente, o B2C,
que é quando uma empresa vende para um consumidor. Esse todo mundo conhece. Dá um exemplo aí, gente, de empresa que vende para consumidor. A Calunga também, não? Exatamente. Então a Calunga ela tem o portal de empresa para empresa e ela tem o portal de empresa para consumidor. O preço não é o mesmo, tá, gente? Principalmente porque a empresa ela não compra só no cartão de crédito. A empresa ela compra faturada, né? A empresa ela compra no boleto, para 20 dias, para 30 dias. É diferente do consumidor. O consumidor normalmente compra no cartão, no boleto e hoje em dia no Pix, né? Não tem essa de boleto para 20 dias, né? Não é cheque predatado, né? Mas para a empresa existe essa modalidade de pagamento. Então, B2C são empresas que vendem para consumidores finais. Se eu quero comprar vamos pensar aqui, um notebook, eu vou no site da Dell e compro um notebook no portal com o meu CPF normal. Eu vou conseguir lá comprar um notebook no cartão em 12 vezes, né? Beleza. Mas a Dell também tem um portal para empresas, tá? Não deixando isso para trás também. Falando nisso, gente, não sei se vocês já viram nos mercados, tem aquele caixa naqueles atacadistas, tipo Açaí, tem aquele caixa para empresas, né? É a melhor coisa aquele caixa lá. Por quê? Se você tem um CNPJ, igual eu tenho um MEI, você cadastra lá, independente do ramo, seu CNPJ, e consegue usar o caixa para empresa. Naquele dia 5 que você vai lá fazer a compra, tá cheio de fila, você vai no caixa para empresa, fala pro cara, não, eu quero passar no CNPJ. Pum, passa. É rapidinho. É o maior esquema. Não sei se isso dá BO lá na frente, né? Mas, por enquanto, não deu problema comigo. Bom, existe o C2B, em que consumidores vendem para empresas, né? É o reverso do B2C. Também chamado de leilão reverso. Acontece quando consumidores vendem para a empresa. Eu não conheço, gente. Nenhum portal que trabalhe dessa forma. Mas ele coloca aí a opção. Ele fala, essa modalidade começa a crescer no mercado eletrônico, pois uma empresa que deseja adquirir um produto anuncia na rede a intenção de compra. Eu conheço de serviço. Então funciona assim. Uma empresa vai lá, ela posta, eu quero alguém que lave vidraças de um prédio. Aí existem os profissionais, que são autônomos, que vão lá e se candidatam e colocam um preço pelo serviço deles, né? O Get Ninjas, por exemplo, faz isso. E aí as pessoas conseguem, as empresas conseguem contratar esses profissionais autônomos para fazer um serviço só, né? Mas isso também, querendo ou não, acaba sendo um B2B. Agora, C2B eu nunca vi. Alguém conhece aí algum C2B? Consumer to Business. Bom, e temos também o C2C, que é uma negociação feita entre consumidores. Ou seja, consumidor para consumidor. Pessoa física para pessoa física. Tipo Alguém LX. conhece? OLX. É o único exemplo que eu ia dar. Mercado Livre também, né? Que dá para a gente vender como pessoa física para pessoas físicas, né? Acho que são os dois únicos exemplos que a gente conhece. Existe o Enjoei, existe o Facebook Marketplace, né? O lugar que cada três. Feira do rolo. Feira do Rolo. Existe o Facebook lá que cada 3 negócios é uma furada, né? Um é golpe, um é roubo, alguma coisa assim. Mas existe, né? Ele dá exemplo aí o Mercado Livre, né? Mas o Mercado Livre e a OLX, eles evoluíram muito como plataforma. Antigamente tinha um monte de golpe, né, tal. Hoje em dia é mais difícil, porque a gente tem aquele Mercado Pago lá que garante a nossa segurança, né? Quando a gente está vendendo ou até comprando um produto. Se a gente compra o produto, chega uma caixa cheia de pedra, a gente consegue nosso dinheiro de volta e o vendedor é penalizado, né? Bem mais seguro do que antigamente. Ou uma OLX, né? Uma vez eu comprei uma televisão,
o cara tava lá em Interlagos. Ele falou, ó, tem uma televisão aqui, R$ 900. E não tinha Pix na época, né? Aí eu peguei R$ 900, pus no bolso e fui lá em Interlagos. Com a cara e com a coragem. Na casa do cara. Eu ainda falei assim, eu quero testar aí, tudo bem? Tudo bem. Levei um pendrive com música e filme. Pus o pendrive, cheguei lá, subi na casa dele, ligou a televisão, pus a música, pus o filme pra tocar, funcionou, pus a TV no carro e fui embora. Doidão, né? Mas deu certo, né? Mas tem gente que não faria isso, né? E é isso, gente. A gente tem essas 4 modalidades aí de portal de negociação, né? Hoje em dia, a gente tem o marketplace, né? Que ele vende, é uma empresa que vende o produto por nós, né? Então a gente poderia colocar mais uma categoria aí, eu só não sei como é que ia se chamar, né? Mas é um B2C, só que tem um B por trás desse B, né? Então é o business to consumer, em que a gente, como empresa, vende um produto por meio de outra empresa para um consumidor final, né? Exemplo, Magazine Luiza, como Americanas, né? E vários outros portais aí que estão vendendo para a gente. E aí ele fala a importância do e-commerce para as organizações. Gente, isso daí nem preciso falar, né? Depois da pandemia, o e-commerce deve ter esse número que está escrito aí, 14,8 bilhões, deve ter quintuplicado, né? Depois da pandemia. Tudo a gente compra online, né? A gente tem mercado online, a gente tem cerveja online, tudo pelo aplicativo. A gente tem comida online. A gente tem tudo online. O que eu comprei? Chegou hoje. Caixa de areia de gato, cerveja e ração de gato. Tudo pelo Mercado Livre. Bem mais barato, frete grátis, chega no dia seguinte, né? E a gente não precisa ir lá no mercado, gastar gasolina, tempo. Às vezes, dependendo do local, estacionamento, né? Compensa muito. E é uma realidade que todo mundo está vivendo hoje em dia. E o próximo assunto aí, que eu falei para vocês, que ele junta vários assuntos pequenos em uma só aula, né? O próximo assunto aí é a microinformática, noções gerais de informática. Então, armazenamento de dados em arquivos e pastas. Então, quando a gente realiza um trabalho em papel, quando a gente escreve um documento, a gente pode guardar ele numa pasta, naqueles arquivos grandões, né, que a gente puxa a gaveta e faz um barulho, né, ou num armário, ou até num cofre, se for um documento muito secreto, né. E no computador, da mesma forma, né, gente? A gente consegue guardar os arquivos em pastinhas. Essas pastinhas podem ter pastinhas dentro, e pastinhas podem ter dentro pastinhas. Nos meus clientes, como que eu costumo fazer? Eu crio a pasta financeiro, RH, engenharia, financeiro, RH, engenharia, produção, TI, né, compartilhado. Então, eu crio esse monte de pasta e as pessoas vão organizando as pastas lá dentro. Consegue organizar seus arquivos e eu restringo, né? Então, quem é do financeiro, acessa o financeiro. Quem é do RH, acessa o RH. Quem é do TI, acessa o TI, acessa a pasta TI, né? Justamente para ter essa segurança, né? E aí ele fala que arquivo é a estrutura lógica utilizada para guardar os nossos dados no computador. O que é um arquivo, gente? É um documento, por exemplo, aqui, ó, a tabela 25 do 8, é um PDF, é um arquivo em PDF, né? A gente tem arquivo em Word, em Excel, fotos, vídeos, bloco de notas e projetos, né? Tudo isso é um arquivo. E a pasta? O que é uma pasta? É quando a gente cria uma pasta nova, a gente pode organizar os arquivos lá dentro, né? Acho que todo mundo já tem essa noção aí, né? Ó, cria uma pasta chamada computador. Lá dentro dessa pasta eu vou criar uma pasta chamada
1, né? Vou criar outra pasta chamada 2, chamada 2, e lá dentro eu consigo guardar meu arquivo, por exemplo, né? Consigo ter os arquivos nas minhas pastas e organizá-las como eu quiser. Isso aí é tranquilo, né? Tranquilo, gente? Alguém tem dúvida sobre isso? Agora um assunto, gente, importante que é bem fácil, só que às vezes a gente fica com dúvida. Extensão de arquivo. O que é extensão? Todo arquivo ele deve ter uma extensão no seu final. Então ele está dando o exemplo aí, relatório.doc. Relatório é o nome do arquivo e o .doc é a extensão dele, ou seja, é o tipo de arquivo que a gente consegue abrir no nosso programa. Por exemplo, aqui eu mostrei para vocês, dentro dessa pasta, um arquivo chamado tabela 25 do 8. Ele tem uma extensão aqui mostrando? Não, porque o Windows 10 ele esconde a extensão da gente, tá? O arquivo tabela, ele é um arquivo. Como que eu sei que ele é um PDF? Porque ele tem esse símbolozinho aqui que é do Adobe, né? Como que eu sei a extensão dele? Eu posso apertar o botão direito aqui e vir em propriedades. Aqui, ó, tabela, certo? O nome do arquivo. E aqui está a extensão dele, ó, PDF, certo? Esse arquivo ele pode ser aberto em qualquer editor de PDF ou qualquer visualizador de PDF, né? PDF é aquele arquivo travado, né? Que a gente não consegue editar. A gente tem inúmeras extensões, gente. Ó, eu vou criar aqui um novo arquivo chamado documento de texto do bloco de notas, né? Não tem extensão, mas se eu vir aqui em propriedades, eu tenho a extensão TXT, que abre no programa bloco de notas, beleza? Que mais? Novo imagem. Ó, esse arquivo aqui é um outro tipo de arquivo. Ele fala arquivo BMP. Se eu vir aqui em propriedades, a extensão dele é BMP, que é bitmap, né? E ele abre com o Fotos, né? Todo arquivo tem sua extensão, gente. E toda extensão tem um programa compatível. Então, eu recebi um arquivo em .rar. Alguém sabe o programa que abre arquivo .rar assim, ó? Ou .zip? Qual que é o programa que abre? WinRAR? WinRAR, WinZip. Então, se a gente recebe um arquivo e não consegue abrir consegue abrir ele, a gente tem que descobrir qual que é a extensão que ele foi feita. Então, a gente vem aqui .rar, eu coloco aqui como abrir. O Google responde tudo para gente. .rar. Opa, deixa eu reduzir aqui o zoom. Olha lá. Ele já fala. Baixe o WinZip, já parece como programa aqui, né? Olha lá. Abrir com o WinRAR. Então a gente tem que baixar o WinRAR. Existem programas gratuitos, como o 7zip. É um tipo de extensão, né? E essa aqui, alguém sabe? Qual que é o programa que abre? Word? Word. E essa aqui? Eu não sei. Esse é Excel. Uma Ah, planilha? tá, é verdade. Uma planilha, ó. XLSX, que é o mais atual, ou XLS, que é o mais antigo, né? Toda planilha é assim. Qual mais? Aqui, ó, essa é bem fácil. E aí? Foto. É uma foto. Abre no Paint.
abre no Photoshop, abre no CorelDRAW, nesses programas todos, né? E esse aqui, esse é mais difícil. Eu nem olhei no grupo lá se alguém respondeu alguma coisa. Ninguém mandou nada, tudo tá tranquilo. E aí, alguém sabe qual que é o programa que abre esse cara? Se eu salvar esse link aqui na minha área de trabalho e ver qual que é a extensão dele, vamos ver. Esse aqui não vai deixar. Esse aqui é .url. Mas HTML é a extensão utilizada pelos sites para a gente poder abrir, né? Alguns sites, quando você vem no finalzinho aqui, ele aparece HTML e tal, que é a linguagem de programação utilizada pelos sites. Então isso é extensão, tá, gente? Extensão de arquivo. Executar um programa, a gente pode clicar 2 vezes, ou pode apertar o botão direito e executar. Isso daí é mais fácil que andar para trás, né? Noções sobre sistemas operacionais. A gente falou um pouquinho sobre lá atrás, não sei porque ele está falando isso agora, mas basicamente o que ele quer que a gente passe aí atrás? Tá. Sistema operacional, gente, é o que abre todos os programas do nosso computador. Quando eu mandei a foto para vocês hoje do meu sistema abrindo e verificando o disco C, é porque ele não estava executando. O meu sistema operacional estava com problemas, estava com erros, né? Agora que eu vi que o pessoal mandou no chat, tinha até esquecido do chat. Eu gosto mais de gente que fala, gente. O Matheus mandou WinRAR, valeu. Então, o meu sistema ele percebeu que tinha algum problema e falou: vou verificar e corrigi-lo. Senão não vai funcionar o sistema direito. Então, é um sistema operacional, né? Tem gente que trabalha com Linux, né? É mais difícil, mas acontece. Existe também um sistema da Apple chamado macOS, que é um pouco mais raro de ver também, como Linux, né? No Brasil, o Windows ele é campeão. Não tem quem ganha dele. Em computadores, claro, né? Em celular é Android, não tem jeito, né? E é quem gerencia tudo aí, gente. Quem abre tudo. Hoje a versão mais atual que a gente tem é o Windows 10. O Windows 11 já está em fase beta para instalar nos computadores aí. Então, se você tem o Windows 7, já saiba que você está muito atrasado. Pode trocar seu Windows, melhorar seu computador. Brincadeira. Se está te atendendo, tá bom, né? É isso que a gente tem que pensar. Windows, gente, qual a diferença entre o Windows Explorer e Internet Explorer? Isso é muito importante. E aí? Internet Explorer é o navegador Uhum. e o Windows é um sistema operacional? Não. Ah. Mas o primeiro tá Aquela certo. barrinha de pesquisa do Windows aqui embaixo? Também tem ela, também faz parte. O que é fácil eu falar para vocês? Primeira coisa, o Internet Explorer já foi descontinuado, gente. O Internet Explorer vai deixar de existir amanhã. Não hoje, né? Mas amanhã. Então, esse carinha aqui é o Internet Explorer, tá? É um navegador lento e travado, como sempre foi, tá? Ele serve para a gente entrar em sites. Sempre que alguém falar, abre o Internet Explorer, você vai abrir o seu navegador. Beleza? É um navegador que muitos programas contábeis abrem, ainda tem muito problema disso, mas o Brasil é um país muito atualizado, né? Vamos melhorar. Bom, esse aqui é o Internet Explorer, tá, gente? Aqui a gente entra no Google, no UOL, no Terra, né? E consegue acessar tudo. Ótimo. Beleza. Agora, quando alguém falar para você, abra o Explorer ou o Windows Explorer, é essa pastinha branca, amarela aqui, ó. Deixa eu fechar aqui. É essa pastinha amarela. Quando a gente clica nela,
a gente já tem acesso a todos os nossos arquivos. Isso aí é o Explorer, tá, gente? Em português, explorador de arquivos, tá? Atalho. Alguém sabe o atalho para entrar no Explorer? Tecla Windows e o E. Todo mundo sabe qual que é a tecla Windows? É aquela tecla com 4 quadradinhos. Beleza? Fica entre o Ctrl e o Alt. É só apertar ela e o E de escola. Quem tiver no PC aí já testa aí para ver se abre mesmo. Se eu tô errado. O meu não funcionou, não. Será que é? Windows e E. Sim. Tem Manja alguma... qualquer, Será que tem manja alguma qual que é o coisa a ver? Windows? Sim, sim, sim. Você tá usando o Windows mesmo, né? Sim, o Windows 7. Windows 7, então vai abrir. Você aperta um, depois o outro e solta. Ah, tá. No meu teclado tem a tecla de travar o botão do Windows. Ah, então é isso. Então ganhei. Bom, e aqui a gente consegue gerenciar tudo no nosso computador, gente. Fiquem muito atentos a essa barra do lado esquerdo, porque ela mostra tudo pra gente. Ó. Ela mostra a área de trabalho, downloads, documentos. Aqui a gente tem o OneDrive. A gente tem o disco C. Se a gente tiver mais de um disco, ele mostra aqui do lado também, mostra as músicas, vídeos, fotos, tudo mais. Essa barra da esquerda ela é muito importante, tá? E essa barra da direita ela mostra aqui as coisas que a gente tem no nosso computador. A gente pode clicar, executar, abrir, criar uma nova pasta, né? Tudo por aqui, beleza? Esse é o Windows Explorer, gente. Muito prazer, tá? Nunca confundam Windows Explorer ou Explorer com Internet Explorer, descontinuado, travado, já está sumindo do mapa, beleza? Vamos lá, vamos lá. Já deu nossa hora. Vamos. Olha lá. Aí ele mostra alguns comandos básicos aí do nosso Windows, né? A gente consegue pesquisar aqui um arquivo. Lembra que eu criei um arquivo chamado teste? Vamos ver se ele acha. Olha lá, teste.txt. Já achou o arquivo. E olha a extensão na frente. Que legal, né? Aqui a gente consegue voltar. Então, entrei na área de trabalho. Não, quero voltar. Volto por aqui. Por essa setinha. Quero ir para frente. Vou para frente. Beleza? Que mais que ele mostra aqui? Aqui, gente, é o caminho. Como se fosse o site, né? Que a gente estiver entrando. Se eu entrar no C, dois pontos, eu estou no C da minha máquina, onde tem todos os arquivos de instalação do Windows, de usuário, de perfil e de tudo mais, né? Tem um monte de baboseira aqui. Essa barra lateral eu já mostrei para vocês. Esse aqui é o Windows 7, né? Eu já estou mostrando o Windows 10, que é um pouco mais atual para vocês. Tamanho do arquivo aqui, ó, ele mostra o tamanho dos arquivos que a gente tem. E da pasta, ele não mostra o tamanho, mas se a gente apertar o botão direito aqui em propriedades, a gente consegue ver o tamanho da pasta. Tá bom? Olha lá, 206 megas. Aqui a gente consegue alterar a visualização, desculpa. Em exibir, a gente consegue ver os ícones grandes, os ícones médios, lista, detalhes, né? Eu costumo usar muito detalhes, gosto bastante dele. Data de modificação também é importante a gente saber. Às vezes a gente quer achar o último arquivo que foi modificado, a gente olha por aqui, ó. A gente consegue filtrar, ó, último modificado, primeiro modificado, né? Filtrar pelo nome também, a gente consegue, ó. Basicamente isso daí, gente. A área de trabalho, todo mundo sabe que é o desktop. Essa área aqui, ó. Que a gente muda o nosso papel de parede, coloca a foto da mamãe, do papai, do filhinho, beleza? Foto do cachorro, né? É onde a gente tem os nossos programas instalados, né? Onde a gente deixa aquela bagunça de arquivos, né? É o desktop. Barra de tarefas no Windows 10 evoluiu demais, gente. No Windows 10 ela já vem assim, ó, vem com pesquisar aparecendo. Não, na verdade vem assim, ó. Vem assim, ela vem com
botão Cortana, botão visão de tarefas e botão... Não, vem assim. Então, quando a gente compra o computador, ele vem assim, ó. A gente pode pesquisar aqui, ó, teste. Ele já vai aparecer um documento de texto último que eu editei lá na área de trabalho, olha lá, ó, o caminho. Beleza? Aqui o botão Cortana. Quando eu clico nele, eu falo com o assistente do Windows. Ela vai perguntar, oi, o que eu posso ajudar, tal, né? Aqui o visão de tarefas. Então, eu consigo ver todas as tarefas do meu computador. Aqui eu consigo colocar todos os meus botões que eu mais utilizo no meu computador. Deixa eu só tirar esses caras aqui para mostrar para vocês. Que eu não uso, então eu deixo tudo oculto aqui, tá? Então, gente, eu uso muito o WhatsApp, o Outlook, o e-mail, o Teams, ferramenta de captura, o Chrome, o Ndesk, o Skype e o Adobe. Então você deixa os arquivos, os programas que você utiliza realmente, né? Então, por exemplo, o Adobe eu não quero deixar, eu venho aqui e desfixo ele, né? Tem um programa aqui que eu uso muito, esse OpenVPN, por exemplo. Eu venho e coloco ele aqui, porque eu uso ele muito. É só arrastar. Ou se não, você abre o seu programa, que você utiliza muito, né? Por exemplo, aqui o Logmin. Eu abro ele. Quando ele aparecer aqui embaixo, ele não vai aparecer porque está dando erro. Deixa eu abrir outro programa, né? Só porque isso aí. Esse aqui, ó, Advanced IP Scanner. Eu abro ele. Quando ele aparecer aqui embaixo, eu venho aqui, aperto o botão direito e fixo ele na minha barra de tarefas. Sempre que eu precisar, é só clicar aqui que ele vai executar. Tá bom? Bem simples. Barra de tarefas é muito útil hoje em dia. E na barra de tarefas a gente também tem o relógio, tem os ícones aqui embaixo. A nova atualização do Windows criou esse negócio aqui, ó, que você põe o mouse em cima, ele aparece notícias de futebol, de tempo, né? O dólar, como é que tá? O Bitcoin. O Bitcoin? Quase 50 mil. Isso é doido. O dólar, né? Em relação ao real. Quer dizer, aqui é o real em relação ao dólar, né? Não tá valendo nada. Notícias, coisas de futebol e tudo mais, que eu nem tô nem aí. E outras notícias aí, Matrix 4 vai lançar, legal. E é isso aí. Isso é uma atualização nova do Windows, tá, gente? Não é todo mundo que tem ainda, não. Às vezes, se você não atualizou, ainda não apareceu. E a gente tem o menu iniciar, que não é mais esse daqui, que mudou muito, gente. Mas eu vou dar minha dica de como utilizar o menu iniciar. Eu quero abrir o Word. Como que eu faço? Venho aqui em todos os programas? Não. Clico no menu iniciar e digito Word. Pum, apareceu. Beleza? Quero utilizar o bloco de notas. Clico no iniciar e digito o bloco. Pronto, apareceu. É muito simples, gente. O menu iniciar, antigamente, ele tinha alguns botões que eram de fácil utilização. Hoje em dia não é tão fácil assim, né? Eu achei um pouco mais complicado, não sei, eu sou um pouco mais fã de como era antes. Mas nada que uma pesquisa fácil assim desse jeito não resolva, né? Olha como é que era antes. Aqui tinha um computador, jogos, documentos, tal, dispositivos e impressoras. Hoje em dia, para você chegar nos dispositivos e impressoras, você digita impressoras, né? E ele aparece. É um pouco diferente, mas dá para a gente se adaptar. E aí tem os programas, isso daí, gente, é tranquilo. Tá mostrando o Paint não tem tanta necessidade da gente ver. E a gente tem os comandos de tecla, né, gente? Dos nossos computadores. Muitos a gente nem utiliza tanto, né? Tipo, o print screen é mais raro da gente utilizar, mas a gente faz muito print no nosso celular, né? Hoje em dia. Isso aqui são comandos básicos, tá, gente? Quem não manja, dá uma olhadinha aí depois nos comandos.
que eles vão te ajudar. Eu vou dar algumas dicas de comandos que eu utilizo muito no meu dia a dia. Como eu falei do Windows Z, que abre o Explorer, Alt F4 fecha o programa, Windows D de dado vai para a área de trabalho, porque é desktop, Windows Desktop. Tá? Eu uso muito esse. O Windows R vai para executar, mas aí é mais para quem trabalha na parte técnica, né? Que usa o executar. Windows X, se eu não me engano. Opa. Windows X abre essa opção aqui, cheia de coisa importante, como desligar, área de trabalho, executar, pesquisar. Dá um monte de comando interessante para a gente usar apps e recursos, né? Quem joga muito game utiliza o Windows G. G? É G. Que grava os jogos, né? As capturas de jogos e tal. A gente consegue gravar, capturar. Muito linkado com o sistema do Xbox. A gente consegue baixar o volume do falante, alterar qual falante que a gente está utilizando, né? Aqui ele mostra também o desempenho do processador. O Windows Tab também ele mostra a nossa área de trabalho, né? O que a gente está executando. Tem um monte de comando, tá, gente? E é isso aí, galera. Vamos lá. Alguma dúvida, pessoal, sobre isso? Essa passada rápida de dados, de informação que a gente teve hoje? Digam-me. O problema é que nossa grade é muito espremida, né? Então, algumas coisas a gente tem que passar direto para não perder muito tempo. Talvez por conta desse negócio de online também, fica um pouco mais complicado. Bom, agora, gente, eu vou descompartilhar a nossa área aqui. Parar o compartilhamento. Primeira coisa que eu vou fazer é a chamada. E depois a gente só tem a revisão para fazer. Deixa eu inserir aqui. Hoje é 25/8. Quase acabando o mês. Pessoal, quem não fez as atividades anteriores e quiser fazer, vale metade da nota, tá? Não se esqueçam. Eu não corrigi as da semana passada, então não sei quem enviou ainda, tá? Vamos lá. Tamires Souza tá aí? Sim. Beleza. Letícia Staff. Tá aí. Larissa Lorene. Larissa. Larissa não está hoje. Júlia Varela. Está aí. Natália Santos Silvestre. Professor, é que não fez a atividade? Oi? É que eu tô sem voz, eu não consigo falar. Mas eu acho que eu fiz todas as atividades. Beleza. Tranquilo. Você é a Natália Santos, né? Natália Santos Silvestre da Cruz. Fechou, Natália. Evânia, a Anunciação tá por aí. Tá aí. Professor, boa noite. Boa noite. A minha internet caiu, voltou agora, e eu tô meio perdido no tempo. O senhor tá fazendo chamada, é isso? Estou te fazendo a chamada, já vamos começar a revisão da prova. Ah, Tá tá. bom? Obrigado, tá? Boa noite. Valeu. Matheus Felipe. Já vou colocar sua presença aqui.
Valeu, minha internet tinha caído, voltou só agora. Faz uns 10 minutos. Ainda bem que você entrou agora, né? Sorte. Deu certinho, valeu. Vinícius, tá por aí? Tá por aí. Jennifer Bispo. Jennifer. Aqui. Beleza. Célia Regina. Tá por aí. Tô aqui. Natália Ronick. Aqui. Natália Silva. Natália Silva tá aí, né? Isso aí. Tem alguém que eu não chamei aí? Não, né? Então tá bom. Pessoal, quem aguentou até agora, vamos fazer a revisão. Pessoal, a revisão, vocês que vão falar. Eu vou perguntar e vocês vão me responder. Porque se vocês não souberem a resposta, quem não vai saber responder na prova são vocês mesmos. Tá bom? Eu faço a revisão exatamente em cima da prova. Então, já sabem o que fazer, né? Não preciso nem falar. Só conferir mesmo se eu não estou compartilhando a tela, né? Vai que... Beleza. Pessoal, começando lá atrás, quando a gente falou das 5 gerações de computadores, tá? Quais foram os fatores importantes das gerações? Vamos lá. Primeira geração. Qual foi a palavra-chave da primeira geração? Se ninguém respondeu, eu pulo, tá? E quem tem que saber são vocês. Vamos lá. Primeira geração que foi criado o computador. Qual foi o material, qual foi o processo, o dispositivo que foi criado, que é a palavra-chave aí dessa geração? Quem lembra? Pode... Foi válvulas, professor. Exatamente, foi válvula. Primeira geração. E a segunda? Transitor? Transistores. Isso mesmo. Isso mesmo. É transistor. Isso, é chatinho de falar mesmo. Eu também erro toda hora. Nossa, que cheiro de queimado. E a terceira? Circuito integrado. Isso, ou CI, né? Para os mais íntimos. Circuitos integrados. E a quarta? E aí? Microprocessador. Isso. Então foi quando os computadores ficaram pequenos e a gente pôde ter o computador na nossa casa, né? Pequeno assim, né? Não era uma sala inteira um computador, era uma caixa grande só, né? E a gente conseguia ter ele no nosso computador, na nossa sala, no nosso quarto, né? E a última geração, que é a que a gente está vivendo hoje, qual que é o marco dela que vocês acham? Tecnologia em geral. Tecnologia, acho que desde a primeira, né? A gente tem. Inteligência artificial, professor. Exatamente, o IA. É a Cortana, lembra da Cortana, do Siri, do Watson da IBM, né? São todas inteligências artificiais. Hoje em dia o videogame tem muita inteligência artificial, tudo tem inteligência artificial. Então, gente, a gente tem que entender que são marcos para cada geração, né? A gente teve as válvulas da primeira, que criaram aqueles computadores gigantes, os transistores, que ajudaram a diminuir a queima de válvulas lá na segunda geração, né? Os circuitos integrados que reduziram muito os computadores e os microprocessadores que reduziram gigantemente, né, para a gente poder ter na nossa casa. E por último, que a gente vive hoje em dia,
é a inteligência artificial, né? A criação do computador que pensa sozinho, entre aspas, né? Ele trabalha muito com a nossa resposta e pensa ali em fatores. Eu falei sobre a decisão judicial, né? Que pode ser um dia, né? Quem sabe que o governo autorize a gente utilizar a IA para poder fazer um julgamento. Já pensou? Deixar de pagar 30 mil para um juiz e deixar um programa lá rodando sozinho? Interessante. Estamos merecendo o juiz, né? Mas. Beleza, gente. Então, a gente também falou sobre hardware, sobre software. Qual a diferença entre hardware e software? Hardware é o que dá para pegar e software não. Exatamente. Hardware é aquilo que é físico. Hardware é peça. Hardware é tudo que a gente pode pegar, que a gente pode montar, que a gente pode plugar. E o software é aquele, lógico, né? Aquela parte de sistema operacional, navegador e tudo mais, né? Vamos lá. E a gente tem tipos de softwares, né? A gente tem editor de texto como o Word. Qual mais? PowerPoint? Não, PowerPoint é a apresentação dos slides, né? Qual programinha gratuito que já vem com o nosso Windows que a gente consegue editar pequenos textos livres? Paint. Notas. Bloco de notas. O Paint é a Print. imagem. Nada a ver. Paint é a imagem, não se esqueça. Certo? Falando em imagem... Eu tô tentando, mas tá difícil. Não, pode mandar no chat também. Eu vou ver aqui, vou abrir ele aqui. É que eu sou esquecido. Porque não tá aparecendo a opção. Manda no chat aí, fica tranquilo. Gente, editor de imagem. Vamos lá. Falaram do Paint aí, que é o mais? E aí? Qual programa que a gente usa para modificar, para fazer a gente ficar mais bonito numa imagem, para a gente ficar mais feio? Photoshop. Photoshop, muito bem. Não se esqueçam do Photoshop, ele é muito importante. Existe o CorelDRAW também, existe o Picasa, né, e vários outros softwares aí. A gente também tem navegadores. Para que servem os navegadores? Pesquisa. Para acessar as páginas. Né? Pesquisa, acesso de páginas, para a gente acessar sites, né, portais, em geral. A gente pode acessar o portal do Detran, a gente pode acessar o YouTube, ver um videozinho legal, a gente pode acessar o Conectividade Social para a nossa empresa, a gente pode acessar o nosso sistema de emissão de notas, né, notícias também. A gente pode fazer um monte de coisa no navegador, mas basicamente ele serve para entrar em sites, né? Exemplos de navegadores, galera. Google Chrome. Google, Mozilla, Google. Sim, qual mais? Aquele da Apple, quem tem iPhone aí? Safari, Safari. E aquele que foi descontinuado? Internet Explorer. Isso. E quem substituiu ele agora foi o Edge, né? Da Microsoft. Microsoft. Isso. Tem o Opera também, né? Que é aquele que parece um vírus. Basicamente esses daí, né? Deve ter mais um ou outro aí, mas esses daí são os mais conhecidos. Beleza, todo mundo já sabe. Oi? Firefox. Firefox, Mozilla, sim, Mozilla é importantíssimo. Professor. Esse eu instalei no meu notebook depois que o Google encheu ele de vírus. Tá Professor. certo. Quem me chamou aí? É a Jennifer. Diga. Só dá uma olhadinha rapidinho no seu WhatsApp que eu te mandei uma mensagem no privado, por favor. Desculpa, É um pouquinho de urgência.
Putz. Pessoal, a revisão vai ficar gravada no YouTube. Vou mandar até amanhã para vocês. E a prova vocês vão poder fazer até o fim de semana. Quem puder fazer hoje com o conhecimento fresco, legal. Quem não puder, não tem problema. Vocês podem fazer até o final de semana, tá bom? Se tiver algum problema aí, fica tranquilo. Tá bom, Jennifer? Tá ok, então, professor. Então, no caso, pode entregar até o final de semana, né? Pode, não tem problema. Só para quem puder, claro, fazer hoje, porque o conhecimento está fresco, eu recomendo, tá bom? Mas vai lá, fica tranquila. Tá bom, professor. Obrigado, viu? Obrigado, valeu, tchau, tchau. Pessoal, então a gente já sabe tudo sobre softwares, né? Sabemos todos os caras. Só lembrando, gente, também tem editor de planilha, de texto e de apresentação de slides gratuito da OpenOffice, né? LibreOffice. Ele também disponibiliza para a gente gratuitamente editores de texto, de planilhas, de apresentações, né? Trabalha junto com o Linux. Não existe só o pago, né? Beleza, a gente falou um pouquinho sobre alguns softwares, né? Vamos falar. Uma coisa, gente. Mesmo sendo um sistema operacional, Windows, Linux, macOS e Android são softwares? Sim ou não? Sim. Sim, porque eles são lógicos, né? Na hora da gente dividir entre hardware e software, a gente não consegue pegar o Windows na mão. A gente não consegue pegar o Android, o Chrome, o macOS na mão. Então, eles são softwares. Beleza? Beleza. Então, o Android também não deixa de ser um sistema operacional, né? Agora, hardware, galera. Exemplos de hardware, por favor. Teclado, mouse, caixinha de som, pendrive. E o que tem dentro do computador? CPU, CPU é o que mesmo? é o processador. Muito bem. A gente tem lá dentro algumas peças. Vamos lá. A peça que armazena os nossos dados. Placa-mãe, placa de vídeo. HD? HD. Ou SSD. SSD. O HD e o SSD são os caras que armazenam os nossos dados. São hardwares. O que tem dentro do computador e o que tem fora é hardware, tá, gente? Não se esqueçam. E a gente tem uma outra peça que a gente fala que é um pente, né? Que é de memória RAM, né? Que ela faz a leitura de alguns arquivos que a gente está executando no nosso computador. A gente também tem o CPU, né? Que é o processador. Quem resfria o processador? Cooler. Cooler. Tá? E tudo que a gente falou aí é interligado por um cara só. Que acho que falaram aí. Quem que é? O Matheus falou que era placa-mãe. Placa-mãe. Beleza? Então, placa-mãe a gente consegue colocar nosso processador, nossa memória, nosso HD, nosso SSD, placa de vídeo e um monte de coisa, e tudo concentrado ali na placa-mãe, né? Ela que recebe tudo e envia tudo pra gente. Nela que a gente pluga os nossos USBs, monitor, teclado, mouse, um monte de coisa aí que a gente pluga no nosso computador, né? E quem dá energia para o nosso computador? Fonte. Fonte. Ela transforma a energia que vem da tomada em energia contínua e alimenta todos os componentes do nosso PC. E tudo isso que a gente coloca lá dentro, tal, e tem uma estrutura, né, que abriga esse computador.
Como que é o nome dela? Gabinete. Gabinete, é isso aí. Então vocês têm que entender isso. O gabinete, né? Ele tá lá, não é CPU, pelo amor de Deus. Dentro desse gabinete a gente tem placa-mãe, a gente tem processador, que é a CPU, a gente tem o cooler, a gente tem memória RAM, a gente tem HD ou SSD, né? A gente tem o drive de CD também, né? Que a gente não falou, às vezes, né? Quem utiliza ainda. E a gente tem outros componentes que não são Disquete. obrigatórios. Nossa, disquete é demais, né, mano? Outros componentes não tão obrigatórios, como placa de vídeo, placa de som. A gente pode ter um cooler mais profissional, O wireless também, né? A placa de placazinha. rede sem fio, exatamente. A gente pode ter placa de rede cabeada a mais também. N outras coisas ali dentro. Mas basicamente é isso daí, tá, gente? Hardware é muito importante. Mesmo que a gente não saiba qual geração é qual, eu demorei muito para entender isso. Qual geração é qual se encaixa em qual. Para a gente não ser tapeado e para a gente ter mais noção das coisas, é importante a gente saber o que tem ali dentro, tá? E para que serve cada coisa, né? Às vezes a gente vai arrumar o computador, o cara fala assim: ah, seu computador tá lento porque sua fonte tá ruim. Pô, mas fonte tá dando energia pro meu computador. O que tem a ver o computador ficar lento? Ela só alimenta a energia, né? Ah, seu computador não tá ligando porque tem que formatar. Não tem nada a ver, meu computador liga. Só que meu computador não liga, então pode ser fonte, pode ser placa-mãe, alguma coisa assim, né? Então a gente tem que ficar ligeiro, né? Não estou treinando vocês para ser um técnico, mas sim para saber o que é cada peça e para que serve, né? Se um dia alguém te mostrar uma memória, você vai saber que é uma memória. Bom, beleza. A gente falou muito sobre sistema, gente. Para que serve um sistema numa empresa? Organizar. Organizar. Mas aí a gente falou que tem vários processos que ele pode ajudar a gente, né? Vocês devem ter, nas empresas que vocês trabalham, sistemas, mesmo que seja um sisteminha bem simples, uma coisa bem simples, quais são as funções que tem ali dentro? Vendas, estoque, conta para pagar. Sim, exatamente. O que mais, galera? Vamos lá, vamos lá. Emissão de notas, controle de estoques. Aquele de gerir pessoas. QRH também. Folha de pagamento dos funcionários. Isso aí. O sistema ajuda em tudo isso daí. E a gente falou também um pouquinho sobre sistemas gerenciais, né? Que são aqueles sistemas que ajudam a gente em algumas decisões da nossa empresa, né? Em algumas coisas importantes, né? Então, o que esse sistema faz? Ele analisa tudo aquilo que a gente tem, por exemplo, de vendas ou de compras e ajuda a gente numa tarefa importante, que é a tomada de decisão, né? Então, por exemplo, eu até dei alguns exemplos de vendas, né? Eu tenho uma empresa que ela vende teclado e mouse. E eu tenho visto no meu sistema gerencial que as vendas de teclado têm caído muito e as de mouse têm subido muito. Então é aí que eu consigo tomar a decisão de talvez cortar a linha de teclados e só manter a linha de mouses, ou melhorar o meu marketing, ou entender o porquê que o cliente não está gostando dos meus teclados, por que eu não estou vendendo tanto teclado, fazer uma ação, uma promoção em cima disso. Então é o sistema de tomada de decisão, tá, gente? Não é o sistema do cara que está lá embaixo operando. É o sistema do cara que está acima, que está gerenciando, que é um diretor, né? Que ele tem que entender o que está acontecendo com os produtos dele e tudo mais, né? Então, lembrem sempre dessa palavra.
decisão, né? Para a gente saber para que serve um programa, né? Para que serve, desculpa, para a gente tomar nossa melhor decisão por meio do nosso programa, né? Do nosso sistema, da nossa empresa. Inclusive, gente, os sistemas, eles estão muito vinculados hoje em dia com os nossos portais. Então, aquele negócio de B2B, B2C, C2C não, mas B2B, B2C, trabalha muito linkado com o nosso sistema. Então, se a gente dá entrada em produtos, ele já põe lá para venda no nosso site, por exemplo, ou no portal de um parceiro nosso, né? Então, o Bling, por exemplo, que é um sistema que eu utilizo, ele linka muito essa questão de internet, né? De portais via web com ele mesmo, né? Bom, e aí a gente falou um pouquinho sobre dispositivos de entrada e saída, né? E eu queria saber de vocês exemplos de dispositivos de entrada. Teclado, um mouse, o pendrive pode se considerar também. Sim. Entrada e saída, né? O mouse. Ou o pendrive. Que a gente está colocando dados e está puxando dados. Microfone, entrada ou saída? Microfone é entrada. Webcam? É uma entrada e saída, não? Não. É só entrada. Porque a nossa imagem Tá. A está imagem é a sendo do monitor. passada para o nosso... O cara que a gente está conversando. Agora, o monitor, você falou tudo. O monitor é saída, né? E dispositivos de saída? A impressora é entrada ou saída? Entrada. Entrada? Por que entrada? Eu não... Porque... Saída. Por que saída? Ela é entrada e saída, porque você coloca um papel lá, ele entra e sai. Boa. Não. A impressora, a gente manda uma informação para ela e ela manda por meio dessa folha que está entrando ali, ela manda as informações impressas fisicamente, né? Então ela manda uma impressão. Então é um dispositivo de saída, gente. Pensem sempre assim. Impressora, saída. Aí, no Porque caso, o celular seria de entrada nessa... Não, porque o Nesse motivo. celular Porque, também é entrada cara, e saída. Não, nessa parte de tá levando a informação para a impressora. Seria uma de entrada, o celular, pode se considerar, não? Ou não? Mas por que o celular? O celular é um computador. Não, sim, eu sei, mas tipo, a função funciona assim também? Tipo, de estar mandando a informação para a impressora e a impressora devolver? Entendi o que você quis dizer. Ali é comunicação, né? Porque a impressora também pode mandar um retorno falando que na verdade, nem o pendrive, se a gente for pensar mesmo, o pendrive, assim como o computador, ele é um dispositivo de comunicação, né? Porque a impressora ela vai mandar informação, você vai mandar um texto para a impressora vai retornar a informação falando que não tem papel, né? Você vai lá, põe o papel, manda imprimir de novo. Então, nessa comunicação existe ida e volta, né? E não chega a ser uma saída e uma entrada. Agora, quando a impressora imprime o seu arquivo, você está tendo uma saída, entendeu? Quando você digita no Word, você está dando entrada para depois ter uma saída. Então é um ciclo, né? Que a gente faz, entendeu? Sim. Beleza. Beleza, a gente falou sobre entrada, saída. A gente falou um pouquinho sobre monitor, falamos sobre a impressora. Caixinha de som, Sim. saída. Tela touch.
Você falou do celular, eu lembrei. Aquela tela que a moça do McDonald's usa, que ela vai... tac, 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 tac. Ela é entrada ou saída? Os dois, não? Ou só saída? Os Por dois, dados? entrada e saída, exatamente. Porque ela te mostra e você consegue interagir com ela. É importante a gente saber que existem os dois dispositivos, né? Tá, a gente falou sobre a impressora e o scanner. O scanner, ele é entrada ou saída? Entrada? Entrada. Os dados da nossa folha são escaneados e aparecem lá na tela do nosso computador, né? E a multifuncional, que é aquela que imprime, né? Que tem o scanner, que tira xerox, tudo. Ela é entrada ou saída? Entrada. Por que entrada? Ai, professor, não sei te explicar, não, mas eu penso que é entrada, né? Tá. Entrada quer dizer que a gente está fornecendo alguma informação para ela e ela está jogando para o nosso computador. Isso porque a multifuncional tem um scanner, correto? Sim. Então, só que a multifuncional ela não é somente o scanner. A multifuncional ela tem uma impressora também. Aí do Então ela é scanner passa para a entrada. impressora, que imprime. Sim, se eu for tirar uma xerox, por exemplo, acontece isso. Então ela tem entrada de dados e ela tem saída de dados, né? A gente consegue imprimir pelo nosso computador no multifuncional e consegue escanear pelo nosso computador. Então é um dispositivo de entrada e saída. Beleza, gente? Levem sempre o exemplo da impressora. A impressora é o mais fácil. Ela tem entrada pelo scanner, ela tem saída pela impressora e ela tem entrada e saída pela multifuncional. Fechou? Pessoal, o que é uma memória RAM? Para que ela serve? Não vem falar que é a mulher do sapo, não, hein? Nada, ninguém. Essa é difícil, né? Nem é tanto, mas tudo bem. Pessoal, a memória RAM, a gente falou sobre memórias voláteis e não voláteis. A memória do nosso HD é uma memória que quando a gente desliga o computador, os dados continuam lá, né? Agora, a memória RAM, quando a gente desliga o nosso computador, os dados são apagados para quando a gente ligar de novo, ele começar a armazenar novos dados, tá? A gente tem esses dois tipos de memória, volátil e não volátil. Então, volátil é quando a memória apaga os dados quando não tem mais energia, e a não volátil é que não apaga os dados, simplesmente. E o que a memória RAM faz, gente? Ela armazena os dados antes do processador executar. Para quê? Para facilitar a execução desses arquivos. Então, por exemplo, eu abri o meu Explorer. Não vou nem explicar o que é Explorer mais, hein? Eu abri o meu Explorer. E aí ele já acessa tudo que tem na minha cara do Explorer. Eu quero abrir o disco C, eu já clico no disco C, ele vai abrir rapidinho. Por quê? Porque minha memória já está pensando lá na frente, já está carregando os arquivos rapidamente para que eu não tenha que ficar esperando acontecer as coisas, né? Então essa memória ela faz a leitura dos arquivos do sistema, né, do nosso sistema. Porém, quando eu desligo o computador, pum, apaga todos os dados, beleza? A memória é muito importante para o computador, por isso que quanto mais memória, mais rápido ele fica. Tá? A memória ajuda bastante. Beleza.
Então, vocês têm que entender isso. Memória, ela é volátil, porque quando desliga, ela apaga tudo, né? E ela acessa os arquivos do nosso sistema, faz a leitura deles, para ficar mais rápido para a gente poder trabalhar. Tá bom? Pessoal, segurança. A gente falou um pouquinho sobre segurança. O que é importante em relação à segurança do nosso computador, da nossa empresa, a gente fazer? Acabou minha água. Vamos lá, vamos lá. Agora isso aí vocês podem me ajudar. Firewall, antivírus. Sim, firewall, antivírus. Então, vamos pensar nos riscos aí. Você falou de antivírus. A gente está muito suscetível a vírus nos nossos computadores. Como que um vírus pode chegar no nosso computador? Baixando ele. Acessando. Pode falar, Ivânia. Temos que tomar cuidado, né, professor, com os downloads que são abertos. Site não confiável, né? Exatamente. Muito bem. Propagandas também que aparecem. Propagandas. Exatamente. Claro que a gente tem que ser muito cuidadoso, a gente tem que ter essa atenção, né? Quando a gente vai baixar um arquivo. E quando chega aquele e-mail meio desconfiado, o que a gente tem que fazer? Apagar. Apagar. Ou, pô, veio de um fornecedor que eu tô acostumado a comprar. Deixa eu dar uma ligadinha para ver se foi ele mesmo que me enviou, para ver se tá tudo certo. Porque às vezes ele também foi atacado. E aí ele tá te enviando vírus para você repassar, né? Acontece muito isso. Então a gente tem o antivírus, né, que ajuda a gente a se proteger em tempo real com os arquivos que a gente está executando, baixando, e também contra invasões, né? Existem hackers que podem invadir as empresas, que invadem os computadores das pessoas, que podem roubar dinheiro, roubar dados, né, que são muito importantes, né? Existe o firewall, gente, que ele protege o nosso computador contra esse tipo de ataque e outros ataques aí que a gente tem. Alguém lembra os tipos de vírus que a gente tem no nosso computador? Que a gente pode estar suscetível? Malware. Uhum. E os outros. Spyware. E. Malware. Malware, spyware, adware. E existem outros, keylogger, né? Mas basicamente esses daí. Ele mostrou mais alguns lá, mas é isso daí que a gente tem que estar ligeiro. O que mais que a gente Cavalo tem? de Troia, já ouvi Cavalo falar de muito sobre Troia. isso. Sim, cavalo de Troia, antigamente a gente via muito. Hoje em dia, a gente vê um pouquinho de Trojan por aí, mas não é tanto. Tá, gente, a gente está falando sobre proteção depois que aconteceu tudo, né? Mas e antes? O que a gente tem que fazer para se proteger, para se prevenir? Utilizar, né, professor, o antivírus. Instalar. Sim, também. Já estar instalado no nosso computador. Mas eu não quero perder meus dados, né? Porque eles são muito importantes para mim, para minha empresa. E o que eu posso fazer antes de ter problema para poder ter certeza que eu vou ter meus dados sempre lá? Vamos lá, trabalhem os cérebros. Deixa eu ver que alguém falou comigo aqui, ó.
Ninguém sabe? Quando eu salvo meus arquivos antes de dar ruim, o que eu estou fazendo? Ninguém lembra? Colocar na nuvem? A nuvem. Sim. E como é o nome desse processo? Backup? Isso. Muito Yes. bem. A gente falou um pouquinho, quase nada, mas a gente falou. E isso é importante todo mundo saber, né? Gente, fazer o backup dos nossos arquivos, salvar os nossos arquivos antes que dê ruim, antes que a gente sofra um ataque. Deixa eu só mandar aqui. Sim. Antes que façam, antes que dê ruim, antes que aconteça um ataque, antes que o computador seja roubado, né? A gente tem que salvar os nossos arquivos. Que formas que a gente pode fazer backup? Vocês falaram de uma aí, né? Na nuvem. Qual mais? Pendrive conta? Pendrive é uma opção, é uma possibilidade, né? Não dá para salvar muita coisa, mas é uma possibilidade. A gente pode salvar também no pendrive. A gente pode até salvar num CD, gente, né? A gente pode HD salvar externo. em HD externo, em servidores de backup, dependendo do tamanho da empresa, existe isso. E vários outros tipos de mídias, né? Que a gente tem disponíveis aí na nossa mão. Mas basicamente é isso, gente. Backup, né? A gente tem que ter a nossa proteção no nosso computador, um firewall, né? Um antivírus. E a gente tem que ficar ligeiro. A gente tem que saber o que a gente está acessando, se é confiável, se está funcionando ou não, né? Beleza. E se a gente desconfiar, a gente entra em contato com quem mandou para a gente, antes de abrir, ou deleta, se já for algo que imagina que nem tenha vindo de alguém confiável, né? Para não dar ruim. Se todo mundo tivesse essa noção, gente, ia me ajudar muito minha vida, viu? Às vezes aparece cada coisa. Bom, a gente falou sobre. Então, isso aqui já foi. Tá, a gente falou um pouquinho também aí sobre, na aula anterior, que foi há uma hora atrás, sobre as empresas que vendem para empresas, empresas que vendem para consumidor. Vamos ver se o conhecimento está fresco. Empresa que vende para empresa, como que é chamada? B2B. E empresa que vende para consumidor? B2C. E consumidor que vende para empresa? CBCC. Consumidor para empresa. C2B? E C2B. E também o C2C, que é consumidor para consumidor, né? Falamos alguns exemplos sobre, né? Falamos da Fast, da Calunga como B2B, da Fast, da Calunga como B2C e do Mercado Livre, da OLX, C2C, né? E ele nem conseguiu dar um exemplo direito do C2B, porque é difícil mesmo, né? De exemplificar essa questão, mas deve existir sim. O que é marketplace, gente? No local onde acontecem vendas. Exatamente. E se você traduzir literalmente, é isso, né? Mas hoje em dia, para quem trabalha com vendas aí, o marketplace é uma ferramenta que consegue vender para você e tem um alcance muito melhor. É uma empresa, por exemplo, Americanas, que vende por você para várias pessoas no mundo inteiro, aí no Brasil inteiro, pelo menos, né?
Então é um marketplace, né? É uma ferramenta, uma plataforma, né? E business, a gente tem que entender que é uma pessoa jurídica, né? É uma empresa. E consumidor é uma pessoa física, né? Lembrando que uma pessoa pode ser um business e uma pessoa pode ser um consumidor. Depende do que ela está fazendo ali, né? Qual operação que ela está fazendo. Tá. Só para finalizar, gente, uma coisa que eu quero deixar bem claro na cabeça de vocês. O que é CPU? Processador. Isso. E o que significa a sigla da CPU? Center Processed Unit. Isso. Central Processor Unit, ou seja, unidade central de processamento. É ali que tudo é processado, né? Que tudo acontece. Tá, gente? A CPU não é o gabinete. O gabinete é onde armazena todos os hardwares do nosso computador. E a CPU é somente o processador, aquele quadradinho ou retangular, né? Acho que eu falei ao contrário, hein? O gabinete que armazena todos os dispositivos. E a CPU é o quadradinho do processador. Eu também confundo, tá, gente? Mas é importante vocês saberem o que é cada um. Porque aí quando alguém for falar para vocês, aquela CPU ali, aí você fala, aquele processador, né? Porque você é muito mais sabido, né? A Mentira. pessoa É só para fala, vocês terem não, é noção a disso. CPU mesmo. Entendeu? Aí fica difícil. Mas é só para vocês serem chatos, igual eu. E para a gente entender que às vezes a gente apelida alguma coisa, mas na verdade não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não sei quem foi o cara que inventou que gabinete é CPU. Beleza. Pessoal, dúvidas? Ficou muito difícil? Tá tranquilo o que a gente falou hoje? Como é que estão? Vamos ver na prova, né, professor? Deixa eu falar aqui pro pessoal. Não, vai ser tranquilo. Beleza. Fechou, galera. Eu vou mandar, então, primeiro o exercício de vocês e segundo a prova. O exercício referente à aula que a gente teve hoje e a prova para vocês fazerem. A prova, como eu falei, é no Google Forms. Não é difícil de fazer. Vocês têm que preencher o nome e o e-mail lá em cima primeiro. E a prova é de múltipla escolha. É muito fácil, mais fácil que o Enem. É bem tranquila. Tudo que a gente falou hoje, quem prestou atenção na revisão, consegue fazer a prova tranquilo. Pessoal, minha primeira experiência em dar aula para administração, então se eu falei muito techniquez, eu peço desculpa. O conhecimento que tem nessa aula é muito antigo. A apostila não é culpa do pessoal do curso, porque o pessoal de administração é outro conhecimento. Mas o conhecimento que tem aí na nossa apostila é um pouco antigo. Então eu quis passar um pouco mais o atual para vocês. Por exemplo, a SSD é uma palavra que a gente não viu na apostila, se eu não me engano. Mas eu quis passar para vocês que é importante. A gente falou sobre cloud, a gente falou sobre inteligência artificial, sobre o www que não existe mais, né? E é isso daí. Pessoal, muito obrigado por vocês terem me ouvido todo esse tempo. Peço desculpas aí se alguém não entendeu nada e quiser me xingar, pode me xingar, tá bom? Não tem problema não.
E até a próxima. Beleza? Façam a prova, qualquer dúvida, me chamem. Já notei a presença de todo mundo. Professor, atividade para mandar no seu e-mail, né? Oi, desculpa? Atividades é para mandar no seu e-mail? Sim, mesmo processo. Tá Mesma ok, tá coisa. bom. O Forms não precisa. Se vocês preencherem o nome e o e-mail, manda direto para mim, não tem problema. Tá bom? Fechou, Tá, ok. galera? Muito obrigado. Vocês podem ir saindo. Fiquem tranquilos. Se quiser falar alguma coisa. E é isso aí. Muito Boa obrigado. noite. Boa noite. Valeu, gente. Qualquer dúvida, só chamar.